Aproveitar você que está de pé, convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos. Capítulo é o 12, o versículo é o 2. A hora que minha mãe abriu a Bíblia em Romanos ali, falou assim, vamos ler aqui em Romanos, falei, vai pregar. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quero dizer que estou bem feliz de estar aqui essa noite para trazer a palavra do Senhor. Agradecer a Ele, porque nós estamos só nos de casa, né? Só os mais chegados, só os conhecidos, só você que Deus sabia que ia estar aqui essa noite, final de tarde, começo de noite, né? Daqui a pouco escurece. Então vamos lá. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode se assentar. Confesso para os irmãos que já tem uns dias que esse versículo está martelando no meu coração. Já tem uns dias que eu estou meditando nele. Algumas madrugadas que acordo mais cedo um pouco, né? Fico lá lendo, enfim. E gostaria de falar com você nessa noite de uma maneira que fosse fácil de você entender. O versículo em si já é uma mensagem. O livro de Romanos é um livro muito abençoado, né? Uma carta. E como da última vez que eu trouxe a mensagem, eu falei a respeito da palavra, no sentido de incentivar você a começar a desenvolver um hábito da leitura, né? Nunca mais olhar para a tua Bíblia lá em cima daquele armário, daquela cristaleira, né? Daquela maneira, fechada lá, ou então aberta no Salmo 91. Só tentar abrir minha água aqui só um pouquinho. Abriu. Eita. Cheio de poeira naqueles versículos, né? Mas que fosse algo que começasse a mudar na tua vida. Então, assim, eu quero falar alguma coisa a respeito de Romanos aqui, rapidinho, é só uma pinceladinha a respeito da carta. Foi uma carta escrita por Paulo, mais ou menos 56 depois de Cristo. Antes dele ter visitado Roma, escreveu para os romanos, né? Então era para a galera que morava lá em Roma. Não tinha visitado ainda. Mais ou menos no final da sua terceira viagem missionária. Você que é um piazinho, uma menininha que está lendo a Bíblia, você sabe que a terceira viagem missionária de Paulo está registrado lá em Atos 18, do 23 ao 21 e 16, né? Do 18 ao 23 ao 21 e 16. A epístola aos Romanos é uma declaração madura da compreensão de Paulo sobre o Evangelho, né? Tipo assim, já tinha um tempo que ele estava falando a respeito do Evangelho, já é assim uma escrita madura, né, a respeito do Evangelho. Provavelmente Paulo escreveu Romanos enquanto estava em Corinto, fazendo uma coleta para ajudar os cristãos necessitados de Jerusalém. Aonde que está isso aí, Fernando? Romanos 15, 25 e 26. 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. 26, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Quer dizer, então é mais ou menos nesse período, né, que está juntando ali essa oferta para os cristãos, né, que estão ali em Jerusalém. Acaia, sul da Grécia, uma região do sul da Grécia, que inclui Corinto. Tá? Em vista aos planos de Paulo ali, né, ele apresenta-se para a igreja, manda a carta que vai chegar antes que ele, vai se apresentar para a igreja, e apresenta uma declaração completa e ordenada dos princípios fundamentais do Evangelho que ele pregava. Quase como se fosse um resumão bem ordenadinho, né? É isso que você pode
esperar quando você começar a ler Romanos. Talvez assim, numa primeira leitura você não vai entender muita coisa, numa segunda leitura você não vai entender nada, na terceira, quando você achar que está entendendo, você fala, peraí, mas acho que não é isso aqui ainda. Mas depois da quinta leitura para frente já vai começar a emparelhar. Você começa a pegar uma intimidade com o texto, você começa a entender, você começa a orar, o Senhor começa a revelar para você alguma coisa. Tá? Contém um desenvolvimento ordenado e lógico das profundas verdades teológicas, tá? Repletos dos grandes temas da redenção. Tá? A culpa de toda a humanidade, a nossa incapacidade de merecer os favores de Deus, a morte redentora de Cristo e o livre dom da salvação para ser recebido apenas pela fé. Como ele não tinha ido ainda, lá em Roma, e ele não conhecia o povo, ele deu uma ensinada meio geral, assim, dos princípios, entendeu? Ele não sabia dos problemas particulares daquela igreja em si. Então ele jogou, aqui a palavra é essa, vamos encaixando. Então nós podemos pegar hoje e aplicar ainda, nesse nosso tempo. O tema global que Paulo procura demonstrar é que Deus é justo. Apesar de todas as coisas que acontecem nesse mundo, Deus, ele é perfeitamente justo e nos perdoou através da sua graça. Devido a essa grande misericórdia de Deus, nós devemos seguir um modelo de vida coerente com a própria justiça de Deus. Então esse é um resumo de Romanos. Talvez você se perdeu um pouquinho, talvez você quer que eu repita de novo, e talvez você vai ser instigado a ler lá na tua casa. Pois bem, e o capítulo 12? Segundo o comentarista de Romanos, ali na minha Bíblia de estudo, tá? Ele colocou assim que o livro de Romanos poderia ser dividido em duas grandes seções. Em dois grandes pedaços, que seriam do capítulo 1 até o capítulo 11, a parte de doutrina, ou, de uma maneira mais simples, a parte da teoria. E do capítulo 12 até o 16, a aplicação, ou seja, a parte prática. Então, o capítulo 12, ele é o início dessa parte prática. O versículo 2 que nós lemos, eu propositadamente vou falar dele um pouquinho mais à frente. E eu gostaria de dar uma pincelada no capítulo 12 também com você. Você tenha um pouco de paciência, e que você possa acompanhar. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção no capítulo 12 e no versículo 1 é que ele diz assim, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. O nosso corpo como sacrifício vivo. Tá? O que acontece? Antigamente, no tempo que foi escrita a Bíblia, no tempo do Êxodo, se for pegar lá em Levíticos, Levítico tem bem certinho lá que estão 2 sacrifícios. Qual animal que era para oferecer, para qual tipo de pecado, como é que funcionava certinho, está tudo lá escrito. Um sacrifício para isso, um sacrifício para aquilo e tal. Para aquele que tinha mais dinheiro, qual animal? Para aquele que tinha menos dinheiro, qual animal? Até você sabe aquela parte, De vez em quando o pessoal fala que a gente tem que ser assim, imitadores de Jesus Cristo. E eu costumo brincar que às vezes em quando eu estou imitando Jesus aquele dia, que ele estava descendo o rei nos caras que estavam fazendo o quê? O comércio lá na casa de Deus. Mas o que era o comércio que eles estavam fazendo? Estavam lá, eles tinham as pombinhas, eles tinham os animais, que eram para o sacrifício. Então eles fizeram daquilo ali um comércio. Acho que foi no domingo passado, não quero estar errado, mas acredito que foi falado a respeito dos animais que eram oferecidos em sacrifício, Foi falado a respeito de honra a quem honra. Então assim, o que acontece? Você lá vai ter que separar um animal para dar em sacrifício. Então você vai separar lá um cabrito, vai separar lá um cordeiro, um carneiro, uma ovelhinha. Aí você vai lá e você olha, você tem 2. Uma
você vai levar para o sacerdote e vai oferecer em sacrifício. O que ele fazia? Ele degolava ela, né? Vertia o sangue e queimava. Fazia vamos dizer assim, né? Um churrasco. Gente, é o seguinte, você tem duas. Uma tá boa, a outra é manca. Vai queimar mesmo, é para matar. O que você faz? Não, vou levar essa aqui que é manca, não é para chutar, né? É para oferecer. Aí o que Deus fala lá? Viu? Oferece essa manca aí para o teu governador. Quer dizer o quê, gente? Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que nós vamos levar uma vida com Deus. Deus, Ele não está para brincadeira. A gente acha que a gente é muito esperto, que a gente é muito inteligente, que a gente é muito sabido, que a gente fica fazendo a volta, né? Muitas vezes aí você está conversando com a pessoa e você consegue assim, discernir no tipo do assunto dela, da maneira como ela está conversando com você, para o lado que ela quer levar aquela conversa. E a pessoa, às vezes, ela não está entendendo que você já está sabendo. Agora você imagina Deus, Criador do céu e da terra, Criador meu e teu. Você acha mesmo que é possível a gente fazer a volta em Deus? Você acha mesmo que é possível a gente ser mais esperto, mais inteligente? Entendeu? Então assim, aí o povo naquela época estava achando que era isso. Não, é para o sacrifício mesmo, vai queimar, vai matar. Leva essa aí que é manca, leva essa aí que está cega, leva essa aí que está manchada, leva essa aí que é mais magrinha. Entendeu? Mas o que acontece? O coração, né? Como foi falado aqui, o Davi foi lá comprar uma terra, né? Para fazer o sacrifício. Não, Davi, você pode pegar aqui, você pode usar aqui do jeito que você quiser. Não, de maneira nenhuma eu vou apresentar alguma coisa para Deus que não seja de valor para mim, que não tenha um custo para mim, que não expresse da minha parte um sacrifício ao Senhor. Só que é o seguinte, gente, eu estava analisando, porque eu tive bastante tempo para pensar nisso. Se você analisar comigo, ele fala aqui que nós devemos oferecer ao Senhor o nosso corpo como sacrifício. Nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor. Aí eu comecei a analisar que você pode ter ali roupa, calçado, né? Um relógio, uma tiara, né? Um arquinho, uma xuxinha. Você pode ter, sei lá, uma camiseta boa, uma blusa de marca, uma roupa cara, um sapato da moda, né? Beleza, tudo isso é importante, mas o mais importante que nós temos aqui nesse plano, nessa terra, nessa parte que nós estamos vivendo, o que é? É o nosso corpo. Se nós perdemos um dedinho, se nós cortar um dedinho, né, Marcelo? Ficar com o dedinho meio torto já faz falta para nós. É o nosso corpo, é o que nós temos de mais importante. Então assim, né, nós devemos apresentar o nosso corpo. E eu lembrei de um exemplo, né, que é o exemplo do pessoal da coreografia, o pessoal da dança. Aqui nós não temos ainda esse ministério, mas provavelmente vocês já viram aquele pessoal que anda com os lençol, com aqueles panos compridos, né? E até eu estava escutando um dos irmãos esses dias falar que não gostava muito, e ainda a pessoa veio e bateu nele, né? Tipo assim, o pessoal fica lá dançando e vira para um lado e vira para o outro e tal. Então assim, gente, eu tirei um exemplo para mim compartilhar com você. Analisa só a profundidade que é você apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo todos os dias. Eu toco violão, então através do violão eu consigo expressar uma canção, uma música, um louvor. Através da minha voz eu consigo expressar ao Senhor um louvor, uma adoração. Através de tocar um instrumento, através da voz. Então você tem um utensílio através do qual você está expressando a tua adoração, o teu louvor. A pessoa da coreografia, ela está expressando o seu louvor, a sua adoração com o seu corpo, que é aquilo que você tem de mais importante. Você pode perder todo o seu guarda-roupa, você pode comprar um guarda-roupa totalmente novo,
mas um corpo novo ainda você não consegue comprar. Tudo que tem de avanço na ciência, na medicina, é para quê? É para você conseguir dar melhores condições ao teu corpo. Na parte da nutrição, na parte do exercício, na parte da moradia, do serviço, da ergonomia do trabalho, tudo é voltado para o corpo. E aqui o Paulo está dizendo o seguinte, que nós temos que nos apresentarmos como sacrifício vivo, todos os dias perante o Senhor. É assim que ele começa o capítulo 12. Nossa, Fernando, mas está escrito tudo isso em Romanos e muito mais. Só uma pontinha. Aí, o que eu me lembrei de quem expressou com o seu corpo uma adoração, um louvor ao Senhor, e não é toda a expressão, não é todos os exemplos, não são todos os exemplos, mas é um exemplo. Eu me lembrei daquela mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor, né? Regou-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Agora, Fernando, nós vamos ter que ficar chorando até formar uma poça d'água. Como que nós vamos secar os pés de Jesus com o nosso cabelo? Não tem como. Mas eu quero que você entenda o nível de entrega daquela mulher. Ela chorava, com as suas lágrimas ela regou os pés de Jesus, com os seus cabelos ela secou os seus pés, e com aquele óleo, com aquele unguento, ela ungiu os seus pés. E os Fernando da vida, que estava ali por volta olhando, só olhando, se esse aí fosse quem ele diz que é mesmo, se ele fosse o mestre, ele saberia quem é essa mulher que está chorando nos pés dele, julgando a pessoa. Mas sabe o que é, irmão? Por isso que não adianta a gente querer fazer a volta em Deus. Por isso que não adianta a gente vir cheio de dedo, cheio de conversa, porque Deus conhece o nosso coração. E hoje você está sendo chamado para oferecer tudo o que você tem, todo o seu melhor, tudo o que você é, você está sendo convidado a oferecer em sacrifício ao Senhor. Para frente ali, eu não vou ficar falando tanto de cada versículo, porque senão nós vamos sair daqui só amanhã. Seria bom, mas não é tão assim prudente. No 3, versículo 3, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não fica querendo saber demais, não fica querendo ser demais, não fica se achando, mais ou menos assim. Assim, 4 e 5, como temos um corpo com muitos membros, assim em Cristo formamos um corpo, ligados uns aos outros, temos diferentes funções, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, cada um chamado para alguma coisa. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que não é para nós ficar se comparando. A tua estrada é uma, o teu chamado é um, o teu projeto é um, a tua ferramenta é uma, a do teu irmão é outra. Às vezes você olha para o teu irmão, às vezes eu olho para o meu irmão e fico me comparando. Nossa, eu queria ter a facilidade de orar que o Luiz tem. Eu queria ter a facilidade de falar a palavra que o Marcelo tem, de trazer um estudo. Eu não queria ter vergonha, de repente, de falar lá na frente. E a gente fica se diminuindo. Mas cada um de nós tem um dom diferente para agir de maneira a somar no reino de Deus. Juntos nós formamos o corpo de Cristo e somos membros uns dos outros, ou seja, eu estou aqui para ser um canal na sua vida, você está aqui para ser um canal na minha vida, e não para ficar se medindo, e não para ficar se comparando, ficar sofrendo, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Isso é uma tentativa do inimigo de jogar assim, de esfriar o teu coração, de esfriar a tua vontade, porque nós ficamos muitas vezes nos comparando e muitas vezes nós nos achamos em falta.
né? Então aqui ele está falando a respeito disso. Então ele vai falar a respeito de dons aqui, 6, 7, 8 para frente. Então ele diz assim, ó: se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, não a mais nem a menos, na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine com dedicação. Se o seu dom é animar, é dar ânimo, sabe aquela pessoa que você conversa com ela, parece que tem vida naquela conversa, embora acho que esse dom, todos nós tínhamos que ter um pouquinho. A pessoa fala com você, ela levanta você, ela tira você de dentro do buraco, sabe? Se você tem esse dom de animar, então é o seguinte, anime, sabe? Parece assim, ó, tão lógico. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se dedique, né, em ensinar. Se é dar ânimo, anime. Se é contribuir, sabia que tem um dom que é de contribuir? Leia-se, repartir. Tem esse dom. Se esse dom é o dom que você tem, que você faça isso generosamente, sem esperar nada em troca. Sabe, porque muitas vezes, longe daqui, né? Longe daqui. Mas a gente fica assim, não, vou dar 10, que daí Deus me dá 12, eu vou dar 12, que daí Deus me dá 15, eu vou dar 20, que Deus me dá 40. Ficamos negociando com Deus. Sabe? Não precisa disso. Precisa de cura, de libertação no nosso coração. Vamos para frente. Esse aqui eu achei legal. Se é exercer liderança, se esse é o seu dom. Até esses dias a minha amiga Leonir falou aqui que ela nasceu, foi para mandar. Se ninguém quer obedecer, não tem problema, mas ela manda, né? Então assim, o que acontece? Se é exercer liderança, se é presidir, faça com cuidado, faça com zelo, mas faça. Se é mostrar misericórdia, sabe que tem um dom desse aí, de mostrar misericórdia? Faça com alegria. Sabe, cada um, irmão, tem um dom complementar. Vamos lá. O amor deve ser sincero. Prefiram honrar aos outros mais do que a si próprios. É só na Bíblia para estar um negócio desse. Honrar o outro mais do que a mim próprio. Nunca lhe falte zelo. Não sejais vagarosos no cuidado. Não ande devagar com relação ao cuidado do próximo, do que está longe, enfim. Não ande devagar. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança. Aonde está a nossa esperança? Você tem conseguido se alegrar na esperança? Romanos 12 para você. Sejam pacientes na tribulação. Geralmente nós queremos que a tribulação passe rapidinho. Eu que o diga. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha lá, compartilhe com os santos aquilo que você tem. Nesse negócio de ser paciente na tribulação, irmãos, lembrei até daquele hino 126 da harpa que diz assim, ó: bem-aventurado o que confia no Senhor como fez Abraão. E assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Então seja paciente na tribulação, persevere na oração, abençoe aqueles que te perseguem. E ainda ele escreve assim, ó: abençoem e não amaldiçoem. Quer dizer, vocês não ouviram errado. A pessoa está tentando te perseguir, abençoa. Aqui, ó, parte do amor. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Está falando de amor. Está falando de comunhão. De você fazer parte da vida do seu irmão sem perturbar, né? Sem perturbar. Vamos lá. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não retribua o mal com o mal para ninguém. Procura fazer o que é correto aos olhos de todo. E essa aqui você pode anotar. No que depender de você, tenha paz com todos. Nunca procure se vingar. O Senhor diz
que a vingança pertence para Ele. Deuteronômio 32 e 35. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É isso que diz. Então, pois bem, é a aplicação, é a parte prática. Quem que consegue fazer tudo isso? Eu não sei. Talvez você pegou todas, talvez pegou só umas 3. Não tem problema. Era para explanar esse pedaço e colocar para você. Pois bem, e de tudo isso, o que mais me chamou a atenção? Que é o que eu quero compartilhar com você. E depois eu já vou para casa. Romanos 12 e 2. E não vos conformeis com esse mundo. Uma boa notícia. Não é mais necessário se conformar com esse mundo. Beleza. Mas quando eu falo de conformar, irmão, o que eu penso? O que vem na minha cabeça? Não vos conformeis com esse mundo. Quando eu falo isso para você, é só mais uma passagem. Quero dizer para você o seguinte, que no meu coração, assim, não me conformar com esse mundo. O que vem na minha mente? Tenho até um quadro assim, para dividir com você. Quando eu falo em conformar, eu penso sempre numa criança que caiu um tombo, que machucou um joelho, que está ali com aquele joelho ralado, chorando. Né? E na minha cabeça, assim, geralmente vem um adulto do lado, pega aquela criança, aquela gritaria, aquela choradeira, né? Aquele negócio esquisito. Aí o adulto fala para a criança assim, calma, já vai passar, vem cá, vou te ajudar. Pega no colo, leva, coloca sentado numa cadeira e tal, está ali naquele movimento. É isso que eu me lembro de se conformar. Mas o que tem a ver? O que tem a ver, irmão? Que é assim, Aí fala, não, tá doendo. Não, mas tá doendo. Não, mas já calma, já vai passar. Vai se conformar. Calma, fica tranquilo, já vai passar. Aí a criança, ela já fica um pouco menos assustada. Aí ela já está mais tranquila um pouco ali. Aí a criança já começa a pensar, quer saber? Nem tá doendo tanto assim. Às vezes foi só o susto. Às vezes só foi aquela raspada, só foi aquela ardida. Né? Então já vai secando as lágrimas, já vai parando de chorar e já vai se conformando. Já pensou nisso aí também ou não? Não sei se é na cabeça de todo mundo que vem assim, mas isso para mim é se conformar. Quer dizer, bati meu joelho, rasguei, está rasgado, vai sarar, vai parar de doer, então eu já posso me conformar. Não tem muito mais o que fazer, é só absorver o impacto, né? Segurar um pouco a dor, vai parar de doer, e eu vou voltar ao normal, ou ao novo normal que seja. Lógico, irmão, tem 200 situações diferentes disso aí, né? A respeito de se conformar. Coloquei algumas outras coisas aqui, tipo, um negócio mal feito. Você foi comprar lá um carro, por exemplo, e você achou que aquele carro era diferente do que é. Aí você comprou o carro tem um devorador no ponteiro lá. Você não faz para abastecer o carro. Dá uma voltinha, já baixou meio tanque. Dá mais uma volta, meu Deus, e agora? O que vai fazer? Financiou lá em 36, financiou em 48 vezes. Não tem como quitar, tem que fazer o quê? Tem que se conformar, andar menos. Por que eu falo isso? Uma vez eu comprei um carro, e do dinheiro que eu gastava o mês inteiro, na primeira bastida foi tudo e não encheu o tanque. Andei com o carro, comprei o carro no sábado, andei no domingo, andei na segunda e andei na terça. Na quarta-feira de manhã deixei o carro na garagem e fui de a pé para o serviço, que não tinha mais combustível, né? Só que daí é o seguinte, irmão, o que você vai fazer? Mais 36 parcelas para frente para pagar? O carro tem um devorador no ponteiro? Deu uma errada. Jogar o carro fora, tocar fogo, mexer? Não, você para.
Deixa lá paradinho, vai a pé para o serviço, arruma uma bicicleta, depois você compra uma motinha e assim. Você vai equilibrando, procura ganhar um pouquinho mais. Mas o que acontece, irmão? Você se conforma. Um prejuízo que você levou, uma batida, um acidente, uma manutenção, uma televisão que estragou, um eletrodoméstico que estragou, você não estava esperando aquele mês. Talvez você não estava assim, com aquela reserva de dinheiro para fazer aquela manutenção. Mas o que você faz? Você se conforma. Não, vai ter que pagar, passa no cartão em 12 vezes, passa em 10, compra uma nova, fica esse mês sem, mas você se conforma. Mas e Paulo? O que ele queria dizer com não vos conformeis com este mundo? A respeito do que ele está falando? É a respeito disso? Eu acredito que um pouco assim, de não deixar passar batido, de não continuar no mesmo ritmo, de não se acostumar com as coisas do mundo. Então, o conformeis que está escrito aqui é uma palavra lá tirada, enfim, né? Suskematizo. Suskematizo. Comparar com o esquema, com o esquemático. Refere-se a conformar-se com o estilo ou aparência externa, acomodando-se a um modelo, a um padrão. Sabe? Vai se acomodando a um padrão, a um esquema. Tem um esquema. O que é um esquema? Geralmente o fabricante produz algum equipamento e ele faz um esquema elétrico, faz um esquema mecânico, a maneira de como montar e tal. É um esquema, está dentro daquele programa. Aí, lá em 1 Pedro 1,14, essa palavra também, ela se repete, com o mesmo sentido. 1 Pedro 1,14 diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando, tá? Não entrando no esquema com as concupiscências, leia-se, maus desejos, que antes havia na vossa ignorância. É sobre não entrar na forma, não entrar no estilo e não entrar na aparência. Não entrar no esquema, não entrar no padrão, no estilo. Mas do que, Fernando? De que esquema que ele está falando? De que aparência que ele está falando? Do que não é para mim me conformar? Do que não é para mim ser parecido? Com o mundo. É com o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, não entra no esquema do mundo, não entra na forma do mundo, não entra na aparência do mundo. Fernando, mas eu nasci aqui nesse mundo, eu sou daqui. Tem até uns ditados aí, né? Fala a respeito de mundão de meu Deus, né? Já escutou essa, mundão de meu Deus? Mundão velho sem porteira. Ei, mundão velho sem porteira. Quer dizer, minha casa, esse mundo aqui, onde a gente vive. Mas na verdade, irmãos, ele está falando do quê? Desse sistema, desse conjunto de valores. Sabe, e hoje eu vim falar para você só isso, que você não precisa entrar no esquema. Você não precisa entrar nesse conjunto de valores. Você não precisa entrar nessas regras. Você não precisa entrar nesse modelo. Sabe por quê? Porque quem está colocando essas regras, quem está colocando essas medidas, quem está colocando esses valores, é o Deus desse século. Lá em 2 Coríntios 4:4 diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Quem é o Deus desse século? É o inimigo. Sabe, é um sistema que não crê, é um sistema que zomba, e é um sistema que trabalha de uma maneira sutil, para deixar tudo normal para nós, deixar tudo de uma maneira aceitável. Não, é assim mesmo. Sabe, aqui Paulo está dizendo para aqueles irmãos, não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme com essa estrutura. Não entre nesse modelo. Sabe, irmãos, estou falando aqui, talvez você não está entendendo. Talvez você queria estar em casa. Talvez está meio esquisito de assimilar.
Sabe? Anotei aqui um exemplo que talvez você vai conseguir pegar. Que eu não servi o quartel porque já entrei no excesso de contingente, né? Tinha bastante gente lá. Mas é assim, ó. Quando eu ia no colégio, eu tocava na fanfarra. E o rapaz que ensinava nós lá, ele era do quartel. Então, ele falava assim, ó, pessoal, quando eu falar para vocês entrar em forma, vocês tomam a distância de um braço do caboclo que está na frente e um braço aqui para o lado direito. Aí assim, ó, qual que era a ideia? É que nós ficássemos assim, ó, alinhadinho um atrás do outro, e da esquerda para a direita, se não me engano, mas acho que é da esquerda para a direita, todo mundo alinhadinho. Está em forma, quer dizer, eu olho daqui, está um na frente do outro, bem certinho. Não tem ninguém fora, está todo mundo em forma, está todo mundo colocadinho assim. Sabe? E então assim, o mundo hoje, ele quer que nós entramos nessa forma, quer que nós ficamos dessa forma. Ele não quer que você chegue lá e fale assim, olha, eu vou fazer uma oração para você. Eu posso chamar os irmãos lá na igreja, na sexta-feira, ou no grupo do WhatsApp, e colocar a tua causa lá, e nós vamos orar por você, e Deus vai trazer cura para você. Não. Eu preciso pegar uma ficha, eu preciso fazer um exame, eu preciso tomar um remédio. Eu não estou falando aqui, irmãos, contra remédio. Eu não estou falando aqui contra exames. Eu não estou falando contra nada disso. Não é isso. Eu estou dizendo para você o seguinte, que o que o inimigo quer? Ele quer que você entre nessa forma. Ele quer que você encha o teu coração desse modelo. Para quando você fala assim, não, eu vou orar, não, mas vou tomar um remédio primeiro, porque se eu orar vai demorar para passar essa dor de cabeça aqui, e se eu tomar uma Neosaldina, é na hora. Ah, você está sendo só bobo. Você pode tomar uma Neosaldina? Pode. É lícito, não é proibido, não estou falando contra a Neosaldina. Estou falando para você que são coisas simples. São coisas do dia a dia, não é nada de diferente daquilo que eu vivo. Peguei na versão internacional. Não se amoldem ao padrão, moldura, molde. Gente do céu, faz um molde, faz uma forma. Dentro dessa forma você joga alguma coisa pastosa, líquida, beleza, que vai endurecer. Pode ser um metal, pode ser um gesso, pode ser um concreto, uma resina. Mas uma vez aquela resina endurecida, ela vai ser a cópia daquilo que estava na forma. Palavras de Jesus. Foi Jesus quem falou. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração endurecido não entende e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. É isso que a forma do mundo vai fazendo com a gente. Vai deixando o nosso coração cada dia mais duro. Você ouve e não compreende. Aquilo parece que não chega no teu coração. Isso aí é besteira. Está falando um monte de coisa só para encher uma linguiça, só para passar um tempo. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Coração endurecido, moldado conforme o sistema do mundo. Fica um coração insensível, reproduzindo aquilo que no mundo há. Lá em Provérbios, irmão, 4:23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes de vida. 1 João 2:15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Entende? O mundo passa e a sua cobiça também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não vos conformeis com esse mundo. Não precisa entrar nesse esquema. Sabe? De longe, estamos analisando aqui, estamos vendo de longe você. Estão me vendo de longe. O que está parecendo de longe? Fernando, de longe te olhando aqui, dá a impressão que você está no esquema. Dá a impressão que você está fazendo parte. Dá a impressão, né? De longe dá a impressão que está conformado com esse mundo. Está com tipo, está do jeito, está do estilo. Mas e de perto? De perto parece que está longe, né? Está muito parecido, está muito perto. Mas e aí? Qual que é a palavra? O que é a notícia boa? A notícia boa é que não é mais necessário entrar no esquema. Ezequiel 36:26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Lógico, aqui está falando a respeito da restauração de Israel. Mas vai dar um coração de carne. Vai ter mudança de vida. Vai ter mudança de expectativa. Não é para se conformar com esse mundo, mas é para transformar pela renovação do entendimento, pela renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você não saiba nessa noite, mas não é qualquer vontade a vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser a permissiva. Deus permitiu o que aconteceu. Aconteceu de alguma maneira. Tipo, para aquilo que não tem remédio, está remediado. Faz parte de uma vontade de Deus? Faz. Mas essa não é a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Volta e meia eu converso com o Rodrigo a respeito disso, né? Volta e meia nós estamos conversando, lá aconteceu alguma coisa, ele fala assim, mas amém. Aí eu pego no pé dele. Às vezes a Leonir, mas amém. Não, mas não é mais amém. Como assim mais amém? Aconteceu dessa maneira, mas amém. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle. Eu não estou entendendo nada. Está tudo do jeito que eu não queria, mas amém. Entendeu? Tipo, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Realmente. Mas você entendeu? Não estou entendendo nada. Mas você queria que fosse assim? Não, queria que fosse diferente. É quase assim um consolo. Sabe, irmãos, nós não precisamos mais viver de consolo. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Sabe, que em nome de Jesus, você entenda só essa parte. Não é mais necessário viver de qualquer maneira. Não é mais necessário entrar em conformidade com o mundo. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos andar na contramão. Há uma esperança para mim, há uma esperança para você. Ele está dizendo aqui que nós podemos ter o nosso entendimento renovado. É de qualquer maneira, irmão? Não é de qualquer maneira. Isso muitas vezes a gente vem aqui na quarta-feira e começa a estudar a palavra, e a palavra começa a entrar no nosso coração, e aquilo começa a bater. Eu não sei vocês, dos que vêm, mas tem dia que eu saio daqui, dá a impressão assim, meu Deus, parece que em vez de eu chegar mais perto, eu estou mais longe. Parece que não vai dar certo para mim, parece que não vou alcançar, não vai dar pé, porque parece que quanto mais eu faço, mais longe eu estou. Quanto mais eu faço, mais longe eu estou, tem mais para fazer. Mas resumindo, nós podemos ser transformados, nós podemos ser renovados.
Devemos ter a maneira de Deus de pensar. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quer dizer que você não precisa mais estudar, quer dizer que você não precisa mais ler, quer dizer que você vai passar em qualquer prova de vestibular. É isso que é ter a mente de Cristo? Não, mas é começar a enxergar as coisas da maneira como Ele enxerga. É começar a buscar dEle a maneira como Ele quer que as coisas fluam. Sabe, é um monte de ferida, é um monte de mágoa, é um monte de coisa. Para quê? Para ser renovado, para deixar para trás com o velho homem, para viver numa novidade de vida. Não precisa mais se conformar com esse mundo. Sabe, nós somos imitadores, ou pelo menos deveríamos ser imitadores de Jesus Cristo. E se isso não te dá um temor, se isso não te dá um medinho, se isso não te dá um friozinho na barriga, eu sinto muito, você não está entendendo, não está entrando, sabe, não está comunicando. Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Vou ler na Nova Versão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não se conforme com esse mundo, não precisa mais. Jesus Cristo já veio e já morreu ali na cruz do Calvário, para que eu possa viver em novidade de vida, para que eu não precise viver um evangelho de plástico. Sabe, muitas vezes você queria que eu viesse aqui e falasse para você: não, irmão, vem aqui comigo, vou te ensinar o caminho para você prosperar, para você ir bem na tua vida, para você não passar mais tribulação, para você não passar mais angústia. Vou te dar o caminho das pedras para você enriquecer, para você montar uma empresa, para você nunca mais ter problema com dinheiro, para você nunca mais ter problema com a tua esposa, com o teu marido. Vou resolver os teus problemas aqui na terra. Isso é promessa de Deus para você. Isso é uma consequência de Deus na tua vida, na minha vida. Mas você sabe qual que é a atitude de Jesus Cristo? Filipenses 2:6. Vou ler o 5 só para fazer o gancho, só para ficar mais interessante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que atitude nossa que tem que ser a de Cristo? Que embora sendo Deus, Jesus sendo Deus, Filho de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a se apegar. 7. Qual que foi a atitude de Jesus Cristo? Mas esvaziou-se a si mesmo, sendo servo, ouvindo a ser servo. É essa a atitude de Jesus Cristo. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, não nos conformando com esse mundo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Foi isso que Jesus veio ensinar. Abra mão de você, abra mão das suas vontades, dos seus desejos. Cópias de Jesus, eles dizem. Às vezes falam até em inglês: seja uma cópia de Jesus. Eu vou andar por cima d'água. Eu vou ser mais esperto que todo mundo. Eu vou ser mais inteligente do que todo mundo. Eu vou orar, vai multiplicar. Eu vou prosperar aonde eu colocar a minha mão, aonde eu pisar a planta do meu pé. Eu não vou mais ter problema. Eu vou andar aqui como se já fosse lá no céu. Não. Sabe o que ele veio ensinar para nós? Ele veio se humilhar. Ele veio se humilhar. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Não se conforme com esse mundo.
foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a notícia. Abro mão das minhas vontades, abro mão dos meus desejos. Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quer vir após Jesus? Quer ser uma cópia de Jesus? Quer ser um crente de verdade? Quer parar com essa conversa fiada? Sabe, é uma palavra dura. É uma palavra dura. Estamos sendo enganados. Eles estão falando para nós que nós vamos prosperar a rodo, que nós vamos ganhar uma bola de dinheiro, que nós vamos cortar um atalho. Estão pregando um evangelho muito raso para nós. Jesus Cristo veio ensinar a nós abrir mão de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Quer vir após mim? Foi Jesus quem falou. Negue-se a si mesmo, abra mão da sua vontade, das suas emoções, tome a cada dia a sua cruz. Por que é a cada dia? Porque é um processo, e nós temos que caminhar nessa direção. Sinto em te dizer, mas é essa a verdade. Foi isso o que aconteceu. Jesus se humilhou até a morte e morte de cruz. O evangelho verdadeiro é renúncia, é abrir mão. Não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma, não entre no esquema. Quer viver uma vida diferente? Quer ter paz no teu coração? Começa a abrir mão. Começa a entregar para Jesus. Começa a declarar para Ele o quanto você é dependente. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós não temos noção dos nossos delitos e dos nossos pecados. Aí você fala para mim, Fernando, mas eu dou oferta. Fernando, mas eu dizimo. Eu não mato, eu não roubo, eu não engano. Eu não trapaceio ninguém. Eu sou um bom cristão. Tá tudo bem. Se você aceitou Jesus Cristo, você é salvo. Tem um lugar para você no céu. Agora, se você não quiser tomar a forma desse mundo e ser uma cópia de Jesus, aí é um pouco mais apertado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não vos conformeis com este mundo. Sabe, irmãos, só para terminar, estou vendo que está todo mundo meio cansado, a mensagem foi meio comprida, talvez eu não usei os melhores exemplos, mas que fique aqui nessa noite para você, que não é mais necessário entrar no esquema do mundo, ser igual a todo mundo, participar das mesmas coisas, ter os mesmos desejos, ter as mesmas ambições, cultivar as mesmas mágoas, as mesmas feridas. Sabe, Deus tem uma vida em abundância para aquele que abre mão de si mesmo, aquele que cuida da sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que abre mão da sua vida, esse vai ganhar. Sabe, os nossos planos, os nossos alvos, que sejam determinados pela palavra de Deus, pelas verdades celestiais e eternas, para que nós possamos experimentar. O que quer dizer experimentar, irmão? Tirar aqui da Bíblia, tirar aqui desse livro, que é apenas um livro, esses conceitos que tanto a gente fala, mas que pouco a gente vive, sabe? Para que a gente possa testar, para que a gente possa provar na prática qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Começando por onde? Entregando ao nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício
vivo para o Senhor. E aqui eu posso começar de novo, falando a mesma coisa. Sabe? Eu posso começar de novo, dizendo as mesmas coisas. Sabe? Que nessa noite, da mesma maneira que essa palavra tem impactado o meu coração, não vos conformeis com este mundo, não é mais necessário. Nós podemos viver na contramão. Nós podemos ter os nossos pensamentos renovados pelo Senhor. Sabe, irmãos, eu gostaria de convidar você para se colocar em pé, para que nós pudéssemos fazer uma oração. Você não precisa orar para mim. Você pode derramar o teu coração na presença do Senhor. Esquece o irmão que está do teu lado. Começa a colocar para o Senhor. Sabe, tanto tempo que a gente vem na igreja, tanto tempo que a gente caminha junto, tanto tempo esse povo falando de conhecer o Senhor, de experimentar mais de Deus, de levar uma vida com compromisso com Deus. Sabe, está na hora de começar a buscar no Senhor com vontade, com desejo, de propósito, uma vida diferente, uma vida mudada. Sabe, sermos realmente aqueles levantados nessa geração para trazer mudança, para trazer cura, para trazer libertação. Sabe, você nasceu nessa época, você foi chamado nesse tempo para fazer a diferença. Antes de ontem era o meu avô, ontem era o meu pai, hoje sou eu, hoje é você, hoje pesa nos nossos ombros fazer a diferença diante de um mundo prostrado, diante de um mundo caído, diante de um mundo que fala que você não pode, que você não consegue. Em nome de Jesus, chegou o tempo de mudança na tua vida, chegou um tempo de mudança na minha vida, chegou o tempo de nós sermos conhecidos para aquilo ou por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Levar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa palavra possa queimar no teu coração, que possa entrar no teu coração como uma flecha, e que você comece a distribuir essa palavra, e que você comece a transbordar essa palavra viva e eficaz, que você possa fazer a diferença no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, pelo privilégio que nós temos, Pai, de nos colocarmos diante do Senhor, apresentando, Senhor, as nossas vidas, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com aquilo que nos falta, Senhor, com as nossas fraquezas, mas nós nos apresentamos diante de Ti. Nós cremos, Pai, que nós somos chamados para fazer a diferença nesta geração, que pesa, Senhor, sobre os nossos ombros o Teu ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda a criatura, para livrar aqueles que estão sendo levados, Pai, para a matança. Senhor, começa a falar ao nosso coração. Vem, Senhor, nesse lugar, enche esse lugar, Senhor, enche as nossas vidas, que nós possamos viver, Senhor, em comunhão contigo. Que nós não venhamos entrar, Senhor, em contato, em forma, em jeito, em aparência, Pai, desse mundo, mas que nós possamos nos levantar, Pai, com a Tua palavra nas nossas mãos, com os nossos lombos cingidos, Pai, da Tua palavra, fortificados pela força do Teu poder, Pai, sendo, Senhor, trabalhados pelo Espírito Santo, que nós possamos realmente, Pai, ser um canal do Teu fluir, agentes, Pai, de transformação nessa nação, nessa geração, que através, Pai, das nossas vidas, possam haver, Senhor, cura, milagres, transformação, Pai, que o Senhor possa fluir através de nós, Pai,
com tudo o que nós somos, Pai, com tudo o que nós temos, com toda a nossa limitação. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, na nossa falta de fé, que o Senhor possa preencher, que o Senhor possa comunicar, que o Senhor possa transbordar, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, nós possamos caminhar, Senhor, em novidade de vida, debaixo da Tua direção, debaixo da Tua orientação, Pai, que nós possamos ser usados, Pai, da maneira que Te agrada, Senhor, em qualquer hora e em qualquer lugar, Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.